Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre o Japão. Então a gente falou de Ásia de maneira geral, falamos um pouco do relevo japonês, das paisagens climatobotânicas do Japão, e agora a gente vai entrar um pouco na história japonesa, sobretudo no século XX. A gente vai ver como que o Japão ele se tornou uma potência econômica nesse período. Então pegue sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe nessa aula. Bom, primeiro, pessoal, eu queria voltar lá no século XVI, tá? Assim como no Brasil, os portugueses foram os primeiros que chegaram no Japão. Tinha um padre jesuíta, que era o Xavier. Ele foi uma das primeiras, primeiros europeus que chegaram ao Japão, a fazer missão no Japão. E recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, saiu um filme do Scorsese, que é um diretor americano muito famoso, muito renomado, chamado Silêncio. E ele conta a história de um desses padres que chegou no Japão. Tá? O que acontece? O Japão não fala português, então a gente pode presumir que esse processo de colonização não funcionou muito bem. O Japão ele adotou uma postura anti-imperialista, anti-colonização, tanto de portugueses ou de qualquer europeu que se chegava próximo do arquipélago japonês. A partir daí, o Japão, então, ele se fechou por quase 400 anos para o mundo ocidental. Então, ele ficou isolado. Nenhum país chegava lá para conversar com eles, porque eles afundavam um navio, ou eles tomavam um navio e matavam a tripulação. Então o Japão ele se fechou durante muito tempo para o mundo ocidental. Eventualmente ele continuou fazendo comércio, tendo muita proximidade com países ali da Ásia, como o Império Chinês, as ocupações, os habitantes do que hoje é a Coreia, mas de modo geral ele se fechou para o mundo ocidental, tá bom? Bom, o que acontece? No final do século XIX e início do século XX, o Japão ele passa por uma modernização. E essa modernização ficou conhecida como Era Meiji. Tá? Esse aí é o imperador, o Meiji. E a ideia do Japão era a seguinte: ele começou a olhar os países, sobretudo da Europa. O que acontece no século XIX? O que nós temos? Nós temos a Europa naquela corrida por colônias na Ásia e na África. Então, junta lá meia dúzia de países da Europa, pegam a África, fazem a partilha da África. Cada pedaço, cada país fica com uma colônia. O Japão observa isso, isso acontece na Ásia também. Então, a partir disso, o Japão inicia sua expansão também. E, eventualmente, eles se expandiram aonde? Na região do Pacífico, na região em torno ali do Mar do Japão, Mar do Sul da China, beleza? Então, nesse momento ali, finalzinho do século XIX, a gente consegue acompanhar o início dessa expansão japonesa. Bom, aí nós temos Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que é mais importante aqui. Quando eu comecei a dar esse conteúdo, eu falei que acabava de fazer aniversário de 75 anos do fim da guerra não, do lançamento da primeira bomba nuclear em Hiroshima. E alguns dias depois lançaram em Nagasaki. Esses dois eventos eles colocam fim na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele estava aliado ao eixo. Lembra que é o eixo, né? O eixo era a Itália e a Alemanha, Tríplice Aliança e o eixo, beleza? E o objetivo do Japão era conquistar a Ásia e o Pacífico. Então, ele conquistou uma área bastante considerável. Se vocês observarem esse mapa aí, vocês vão ver a extensão máxima do Império Japonês. Deixa eu verificar aqui que eu estou usando um sistema novo, vamos ver se vai funcionar. Então, ó, aqui o Japão, estão vendo? Perdão, deixa eu voltar. Não estou sabendo usar direito. Aqui agora a Manchúria, que fica na região da China e bem próxima da Rússia. Aqui, a Península da Coreia. Na época, era apenas uma Coreia, não existiam duas. Tá? Aqui, Indochina. Aqui também, Sudeste Asiático. Então, nós temos aqui
Burma, não sei se vocês conseguem ler, Burma é Birmânia ou Mianmar, Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja, Filipinas aqui, é, Malásia, Indonésia. Então, observe todo o tamanho do Império Japonês. Era um império bastante grande, tá? E por que que o Japão ele iniciou essa política de expansão? Como a gente viu, o Japão ele é muito carente de matéria-prima. Ele é um arquipélago vulcânico, então ele tem carência de petróleo, tem carência de ferro, e a alimentação também acaba sendo precária porque não há tantas áreas para cultivo. Então, o Japão ele sempre necessitou do mercado externo. Ele se fechou para a Europa, mas ali pela Ásia ele sempre esteve aberto. Tá? Então, a busca dessas áreas coloniais era para, primeiro, né, essa questão geopolítica, a necessidade de matéria-prima, a necessidade de mão de obra barata, a necessidade de bens de consumo, tá bom? De ter mercado para os bens de consumo dos japoneses. E também o Japão almejava o seu império. Tinha o Império Britânico, tinha o Império Espanhol, que já estava esfacelado, tinha o Império Francês, que tinha muitas possessões na África, e o Japão também queria o seu império. Tá? Mas, como vocês já sabem, isso não termina muito bem. Tá? Por quê? A gente sempre olha o planisfério, o mapa mundi, pensando na relação que os Estados Unidos têm com o Atlântico. Mas os Estados Unidos é um país imenso e ele tem costa nos dois oceanos. Ele tem uma costa no Oceano Atlântico e tem uma costa no Oceano Pacífico. Então, cedo ou tarde, os Estados Unidos eles iriam rivalizar com o Japão essa hegemonia no Pacífico. Tá? Então, o que aconteceu? O Japão ele adotou uma postura extremamente agressiva. Agressiva aqui eu digo de atacar primeiro, tá bom? Em 1945, ele ataca a base naval de Pearl Harbor, que fica ali próximo do Havaí. Também tem um filme desse acontecimento, um filme acho que de 2001, bastante interessante. Né? Então, os Estados Unidos ele não estava diretamente ligado na guerra. Em 41, nessa data, o Japão ele não estava oficialmente dentro da Segunda Guerra Mundial. E ele não estava esperando esse ataque. E o Japão foi lá com uma série de bombardeios, com os chamados pilotos kamikaze. Por que kamikaze? Eles entravam no avião, bombardeavam e, se fosse necessário, eles jogavam um avião em cima dos navios, acabando com a sua vida, mas também abatendo, afundando esses navios. Tá? E esse fato, esse ataque dos japoneses à base de Pearl Harbor, eles obrigam os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial e acirra ainda mais o conflito no Pacífico. Então, eu sempre falei para vocês, a gente pensa na Segunda Guerra Mundial só na Europa, a Alemanha nazista contra a França, França não, que a França desistiu logo, né? A França se rendeu logo. A Alemanha nazista contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos, mas nós tivemos guerras tanto na África como também no Pacífico. E no Pacífico, as principais forças eram Estados Unidos e Japão. Tá? Bom, vocês sabem como termina essa história. Primeiramente, a União Soviética invade a Alemanha. O Hitler, que era o ditador da Alemanha, ele comete suicídio. A Alemanha tem a sua rendição decretada. E o único inimigo do eixo que continua lutando a Segunda Guerra Mundial é o Japão. E isso vai terminar em agosto de 1945. Primeiro com a bomba de Hiroshima, depois com a bomba de Nagasaki. É muito interessante que o Japão, nessa época, ele tinha uma parte do seu exército muito grande concentrada na Manchúria. Lembra da Manchúria, aquela região lá da China, próximo da Rússia? Quando os americanos lançaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, os soviéticos já invadiram a Manchúria. Então, eles foram derrotados no mar e no ar, no Pacífico, e foram derrotados em terra pelos soviéticos. Então, o Japão não teve o que fazer além da sua rendição.
Apenas uma coisa, pessoal. As duas bombas nucleares, elas teve um impacto muito grande na guerra. Foi a primeira vez que esse tipo de armamento foi usado. Mas foram sucessivos ataques de bombardeios convencionais ao Japão. Então, jogaram as duas bombas nucleares e logo depois teve bombardeios de mil aviões bombardeando o Japão. Então, muitas pessoas morreram nesse finalzinho da guerra, em agosto de 1945. Beleza? Bom, então o Japão ele sai totalmente derrotado da Segunda Guerra Mundial. Ele perde a sua marinha, que foi capaz de conquistar boa parte do Pacífico, ali do Sudeste Asiático. Ele tem sérios problemas econômicos. Ele tem toda uma população que foi morta na guerra, sobretudo homens. Então, sempre em momentos de guerra, a demografia de um país é muito complicada, porque morre muita gente, em sua maioria homens. Então, o Japão ele passou por um novo processo de modernização, tá? E esse processo de modernização, agora ele foi conduzido sobretudo pelos Estados Unidos. Porque lembrem-se, nós estamos falando de pós-1945, nós estamos falando de pós-Segunda Guerra Mundial, estamos falando de Guerra Fria. A Rússia estava ali do lado, prontinho para dar o bote, caso fosse necessário. Logo depois, a China se tornou comunista. Então, havia um medo do comunismo, do socialismo, se espalhar por toda a Ásia. E como o Japão havia sido uma potência, caso os comunistas chegassem ao poder no Japão, significaria um sério problema, porque você conseguia ali uma área de influência muito grande. Tá? Então, quais foram os pontos dessa nova reconstrução do Japão pós Segunda Guerra Mundial? Primeiro, né, não teve mais investimento militar. Assim como a Alemanha, os acordos de guerra previam que tanto a Alemanha quanto o Japão não poderia ter mais veículos militares, não poderia ter gastos militares, para garantir que não haveria outra guerra, porque isso já foi imposto na Primeira Guerra Mundial e a Alemanha não obedeceu. Tá? Então agora foi imposto novamente. E esse dinheiro que seria destinado então à indústria militar, ela foi transferido para a indústria de base, para a indústria de bens de consumo, tá bom? Nós temos o ressurgimento ou surgimento de grandes empresas, de grandes monopólios. E aí estão apenas algumas marcas, talvez vocês conheçam, outras não. Então, por exemplo, Toyota. Toyota era uma fabricante de máquinas de costura, acabou se tornando uma fabricante de carro. Aí acho que são todas de carro, né? Toyota, Nissan, Honda, que começou com motos, motocicletas e virou fabricante de carro, Subaru, Mitsubishi. A indústria automobilística no Japão, ela foi extremamente importante, porque até então as pessoas só tinham carros da Ford ou da General Motors, da GM. E aos poucos, as empresas japonesas foram conquistando o mercado. Tá? Melhora no ensino e capacitação do trabalhador. Isso aqui é fundamental, gente. Eu acho que todo mundo, todos os países têm muito que aprender com a história. E quando a gente olha um país que foi devastado por uma guerra ou um país pobre, a gente observa o caso de sucesso desse país, a gente sempre vê uma coisa: melhora no ensino, ciência, tecnologia e capacitação do trabalhador. Tá? Meados do século passado, 1960, o cidadão médio japonês ele era o mais capacitado no mundo. Mais capacitado em que sentido? Tinha melhor educação básica. Eu não estou falando de formação superior, não estou falando de um engenheiro. O cidadão médio tinha conhecimento de eletrônica, um pouco o que estava surgindo de informática, tinha um conhecimento bastante avançado da língua inglesa. Então, ele era um trabalhador altamente capacitado para realizar várias funções. Lembra quando a gente falou lá no início do nosso ano, do toyotismo e do taylorismo, do fordismo, perdão? O fordismo surgiu lá nos Estados Unidos. O toyotismo surgiu aqui no Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, nas fábricas da Toyota. A ideia do trabalhador polivalente, um trabalhador que consegue fazer várias funções, só consegue porque ele foi capacitado para isso, tá bom? Como eu falei, investimento em ciência e tecnologia. O Japão
é bastante conhecido por isso, a indústria de games e de jogos está aí para provar, e uma parceria comercial muito forte com os Estados Unidos e outros elementos também. Mas esses pontos da reconstrução do Japão foram fundamentais para que ele viesse a se tornar a segunda maior economia do mundo. Então, ó, um país que em 1945 sai derrotado, devastado da guerra, em 1990, ali 1990 até 2000, pouco mais de 50 anos, se torna a segunda maior economia do mundo. Tá? Então, aos poucos, o Japão ele foi galgando esse desenvolvimento, esse posto de segunda maior economia. Então, primeiro, ele buscou fortalecer a indústria de base, que é a indústria de ferro, aço, a construção naval, que é extremamente importante para o Japão, porque eles são um arquipélago. Então, a marinha japonesa não fala marinha militar, marinha mercante, que é ela que faz o transporte de cargas, é extremamente importante. Tá? Logo depois veio as fábricas de bens de consumo duráveis e não duráveis, que a gente mencionou agora atrás, quando nós falamos das empresas de automobilismo. E aí nós temos uma série de fábricas também. Canon, que fabrica câmeras fotográficas. Tinha a Kodak também, que fabricava esse tipo de equipamento fotográfico. A Kodak, que ela não aderiu às máquinas digitais, ela achou que ia ser uma furada e continuou fazendo as máquinas de filme. Só que você tinha várias fábricas da Kodak de várias áreas diferentes. E essa do ramo fotográfico ela foi à falência, mas a Kodak continuou viva, né? E recentemente agora, há umas 3 semanas, ela recebeu um aporte financeiro dos Estados Unidos para a fabricação de remédio. Então tem uma parte da Kodak, fabricante de remédio. Toyota, que a gente já viu, produtora de carros. Nintendo, fabricante de videogame. Sony, eletroeletrônicos de modo geral. Então, a partir da década de 70, essas marcas japonesas elas começam a ganhar o mundo, porque quem mais fabricava esse tipo de equipamento? Só os Estados Unidos. Você tinha um carro que era americano, você tinha um eletrodoméstico que era americano, você tinha um eletroeletrônico. Quem tinha, né? Tinha o poder de compra para ter essas coisas eram todos americanos. Mas aos poucos esse mercado japonês ele foi ganhando o mundo e ganhando relevo, ganhando confiança. E são marcas hoje conhecidas internacionalmente. Inclusive a Toyota hoje, depois da Tesla, ela é a maior empresa automobilística, fabricante de automóveis, com valor de mercado. Então ela superou todas aquelas marcas americanas. Beleza? E, naturalmente, continuou se investindo ciência, tecnologia e educação. Tá? Bom, chegando ali ao final do século XX, a partir de 1999, 2000 e 2000 em diante, a gente tem os Estados Unidos, o Japão como segunda maior economia do mundo, porém com alguns problemas. Primeiro, né, a população, eu até tratei disso nas aulas passadas. A população japonesa, ela é muito grande, porém ela é uma população velha. E o Japão, ele precisa de mão de obra para manter esse crescimento. Por que, que o Japão é um dos países que mais tem automação nas funções? Ou seja, tem um maior número de robôs? Porque falta mão de obra. Né? Então, se eles não conseguem mão de obra, tem que inventar robô. Mas robô não faz tudo, né, gente? Quem vai fazer o robô? Robô vai fazer o robô? Pode ser, mas ainda assim faltam mão de obras. E aqui no Brasil a gente consegue ver um fenômeno bastante interessante, porque o Brasil tem a maior colônia de imigrantes japoneses. Então, muitas das pessoas que vieram para cá, ou melhor, dos avós que vieram para cá, viram seus filhos e netos retornando para o Japão. E isso foi muito comum nos anos 90, anos 2000. A moeda do Brasil, início dos anos 90, não tinha um plano real. A moeda do Brasil era muito desvalorizada. As pessoas querendo ganhar mais, conseguir juntar um capital financeiro, começaram a ir para os Estados Unidos e para o Japão para poder surfar nessa onda desse boom da economia desses dois países. Tá? O que ocorre? A partir do início do século XXI,
a gente tem alguns problemas no Japão. Primeiro, ele foi extremamente afetado pelaquela crise econômica de 2008. Em 2011 teve um terremoto lá na região de Fukushima, eu mencionei isso na primeira aula também, que teve o vazamento na usina nuclear e tudo mais. E além de outros fatores, o fator demográfico do Japão, nascimento, natalidade, é extremamente importante, porque os japoneses não têm filhos. É incrível, não tem nascimento no Japão. São muito pouco mesmo. Então ele depende de muita mão de obra. Tá? O mercado internacional, buscando mão de obra mais barata, se dirigiu para outros lugares, que a gente vai ver na próxima aula. E o Japão viu surgir dois concorrentes muito fortes. Primeiro, a Coreia do Sul, que é bastante relevante, e segundo, a China. Então, hoje, a China é a segunda maior economia do mundo. Primeiro, Estados Unidos, segundo, China, terceiro, Japão. Mas a diferença entre o Japão, China e Estados Unidos é enorme, enorme. São dois gigantes e mesmo o Japão sendo a terceira maior economia do mundo, você tem uma disparidade muito grande entre esses países. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos. Um abraço e até mais.